Boa tarde. Vamos embora. Olha a Carol aí na área. Então vamos lá, né, gente? Como a gente estava conversando ontem, um pouquinho sobre essa questão de figura de linguagem, a figura de linguagem ela não é tão complicada igual a gente parece, igual parece que é. Ela não é isso tudo que dizem. Se a gente analisar direitinho, ó, só quero voltar aqui um pouquinho nessa questão, que ontem ela ficou um pouco complicada. Até deu uma. Só pode Uhum, ser que essa daqui tá. Não sei por quê, mas está me farejando que pode ser que caia algo nesse sentido aqui, ó. O que que é isso daqui, minha gente? Vocês precisariam o a quê? dois. Entender a questão de número 2. A resposta correta é a letra E. Mas por quê, minha gente? Vocês têm que. Ela é um misto de interpretação com figura de linguagem. Você teria que entender, ó, essa oração aqui, ó. As grandes portas do refeitório se abriram e vomitaram três fiscais de saúde pública em roupas discretas. Imagine que as portas estão aqui, aquelas portas bem grandonas. Aí elas vão e abrem, e as portas que vomitam, entendeu? Ó, o vômito não sai da nossa boca, né? Não é expelido da nossa boca. Aqui é a mesma coisa, só que assim, os fiscais estão saindo da porta. Essa situação aqui, ó, todinha, essa situação aqui, vocês acham que ela dá uma ideia de aparência suja dos fiscais? Não. É uma aparência, é uma ideia de que a porta está vomitando os fiscais. Não é porque eles estão sujos. Então, não é essa a relação que isso daqui está fazendo, tá? Mesma coisa isso aqui de baixo, ó. A coluna de soldados nada mais era que um barco perdido, levado pelas forças da natureza. O que que é coluna de soldado aqui, no caso? Aquele grupo de soldados nada mais é que um barco perdido. O que que é um barco perdido? Um barco desorientado, sem noção, sem comando. Então, a ideia que está sendo levantada aqui é que as pessoas, esses soldados aqui, estão desorientados, estão sem comandos. É uma metáfora que está sendo feita aqui, ó. E aí, o enunciado vem e fala que é uma ideia de distância em relação ao ponto seguro, né? Que o barco está em um lugar e está longe de encontrar o porto seguro dele, ou seja, terra firme, né? Não é esse o sentido. Mesma coisa é essas análises que a gente tem que fazer ao longo das outras questões, tá bom? Agora vamos continuar aqui a questões de número 3 aqui, ó. Assinale a frase que mostra uma antítese em sua estruturação. A gente viu ontem que a letra E é a que, vamos dizer assim, é a que corresponde à resposta correta. Por que que é a que corresponde à resposta correta? Porque, ó, qual é o contrário de ontem? Pode ser amanhã, né? Ó, ontem, amanhã. No máximo, o que poderia ser o contrário, hoje, né? Hoje, ontem e amanhã. Não são situações opostas, certo? Então, por isso que o que que você precisa entender de antítese? Que antítese, ele dá uma ideia de oposição, entendeu? Ela remete a uma ideia ali assim de oposição. Aí, com essa ideia de oposição, ela vai ser apresentada dessa forma. Em apenas 2 dias, o amanhã será ontem. Como assim o amanhã será ontem? Seria uma contradição, né? Ó, o amanhã será ontem. Professor, Mas mas agora eu coloquei agora como antônimo na notícia, você não vai esquecer nunca mais. uhum. E a mesma lógica do sinonímia. As sinonímias são conceitos parecidos, entendeu? Aí agora, ó, essa 4 aqui, ó. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Possivelmente no texto na prova de vocês vai cair, né? Vão cair 2 ou 3 textos, entendeu? E se brincar vai ter charge, igual essa daqui, ó. Vai ter charge. Por que que vai ter charge se brincar? Porque as figuras de linguagem, elas são aplicadas
elas são recursos que nosso idioma, né, nos permite utilizar para despertar emoções, para despertar emoção ou para distorcer alguma informação, digamos assim, para confundir a cabeça de alguém. E normalmente essas coisas, onde é que a gente mais encontra? Num texto narrativo e nessas chargezinhas, entendeu? Porque você vai juntar a imagem com a fala, né? A linguagem verbal e não verbal aí, ó. Você junta os dois e aí ela te dá essa noção aí, tá? Então, quando a gente fala de figura de linguagem, vocês vão perceber um texto narrativo. Então, ó, já fica a deixa. Os textos narrativos normalmente é que são extraídos, não, perdão. Normalmente são extraídos dos textos narrativos as figuras de linguagens, tá bom? Extraídas, né? Olha a concordância. Olha só, conseguimos amenizar, armazenar, olha aí, conseguimos armazenar milhares de músicas na palma de nossas mãos. Temos a presença da seguinte figura de linguagem denominada o quê? Catacrese. O que é catacrese? A catacrese, minha gente, ela é uma figura de linguagem que você emprega uma palavra que não era daquele contexto, mas serve para aqui, ó. Serve para ser usada. Ela não é originalmente dali, mas serve para ali, ó. Por exemplo, como assim, Alessandro? Vocês já ouviram falar? Você já viajou de avião, Fabiana? Já. Já viajou de avião, Carol? Sim. Sim, né? Quando a gente viaja de avião, normalmente a gente é orientado a embarcar, né? Ó, a área de embarque, não é? Embarque e desembarque. Mas o termo embarcar, o verbo embarcar, ele originalmente ele é empregado para embarcações marítimas. Entendeu? O termo embarcar, ele é utilizado para embarcações marítimas, mas ele serve para utilizar no avião. A área, eu vou embarcar no avião, vou embarcar no próximo avião. Já assistiram o Carrossel? Não tem aquela musiquinha? Embarque nesse carrossel. Não é, ó, a musiquinha do Carrossel? Essa música do Carrossel, ela serve para dar um exemplo de catacrese, porque a palavra embarcar, você não embarca em um carrossel, você sobe em um carrossel, entendeu? Você monta, no máximo que você vai fazer é montar, mas subir em si você não vai subir, entendeu? Então, a catacrese é isso. Zeugma é o que a gente viu, né? O zeugma, você vai substituir uma palavra por uma vírgula, né? Ó, eu gosto de rock and roll e a Fabiana, vírgula, de axé, entendeu? Ó, eu gosto de rock and roll. Professor, Hum, não precisa necessariamente ser um verbo, né? Trocar a vida por um verbo, né? Não Isso, não precisa necessariamente necessariamente, ser um mas a verbo. maioria das vezes entendeu? É mais comum você ver isso com verbo. O paradoxo, entendeu, Carol? Sim, O paradoxo já é o quê? O que é a ideia do paradoxo? É uma característica que a gente dá, é como se é quase um adjetivo. Ó, vamos dizer assim, ó, hum, morrer é ruim, mas é bom, entendeu? Se eu falo assim, morrer é ruim, mas é bom, concorda comigo que, poxa, tem gente, hein? Ó, morrer é ruim, mas é bom. Como assim é ruim, mas é bom? Que lógica é essa, né? Já ouviram? Eu detesto chocolate. Ó,
Chocolate é prejudicial à saúde, mas eu amo. Então, são situações que te causam estranheza, né? Ó, o paradoxo. Isso é um paradoxo da vida. Morrer, mas é bom. Ou morrer é ruim, mas é bom. Isso é um paradoxo. E a metonímia é o quê, minha gente? A metonímia é aquela ideia de parte pelo todo. Ó, sabe onde a gente usa metonímia o tempo inteiro? A gente vai falar bem assim, ó. Você, fulano, vai ao mercado para mim e compra Bombril. Você não vai comprar Bombril, você vai comprar palha de aço. Bombril é a marca. Então você está substituindo a marca pelo produto. Isso é metonímia. Fulano, vai lá comprar maisena. Não é maisena, você vai comprar amido de milho. E você está trocando a marca pelo produto, né? Outra coisa que acontece é você trocar o autor pela obra, por exemplo. Você vai ler ali, você está lendo a Bíblia. Não, a Bíblia não. Está lendo ali Machado de Assis, né? O autor do livro é Machado de Assis, é o nome do autor do livro. Mas o livro é sobre capitães de areia, entendeu? Você não vai, ao invés de você, se eu pergunto para você, o que que você está lendo? Aí você vai falar bem assim, ó, eu estou lendo Machado de Assis. Mas o livro não é sobre o Machado de Assis, o livro é sobre a história de Capitães de Areia. Tá entendendo? Então você está trocando o autor pela história, pela obra que a gente fala, né? O autor pela obra. Então isso daí é uma metonímia. Quando você fala bem assim, ó, eu queria tanto um teto para morar, não é, ó? Você vai morar em cima da tua casa? Em cima, lá no telhado? Né? Você não queria só um teto para você morar? O teto é uma parte e a casa é o todo. Então você está trocando o todo pela parte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, beleza. Então, vamos continuar. E a aliteração é quando a gente tem aquela ideia da fala, né? Ali, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. São sons parecidos. Trava-língua. E trava-língua. É mais isso. Teto limpo, chão sujo. Fala aí rápido. Fala aí, Carol. Teto limpo, chão sujo. Fala aí rapidão, Fabiano. Teto limpo, chão sujo. Ah, professor, difícil. Teto limpo, são sujo. São sujo. Teto limpo, chão sujo. Entendeu? Ó? Então, isso aí é a literação, saca? Por isso que aqui, ó, quando eu falo armazenar milhares de músicas na palma da mão, eu tenho uma metonímia, porque milhares de música é o todo. E a parte é o quê? A palma da mão. Ele não está Professor falando também é que... aquele lá que todo mundo usa, né? Vou pedir a mão dela em casamento também, né? Que é a parte Isso, dele. isso aí é metonímia. Você não vai pedir só a mão em casamento. Você vai pedir o corpo todo, mas a ideia é essa. Entendestes? Então, let's bora. Então, a ideia aqui, ó, é a letra D de dado. Essa número 5 aqui, ó. Examine a tirinha de André Dahmer para responder a questão. Quem está aí? Aí vem lá no olho mágico, né? O nome daquele buraquinho lá é olho mágico. Querida, os juros do cartão de crédito. Aí, olha só, concorda comigo que os juros por si só não existe? Pronto, não precisa ir longe, não. Sabe onde é que a gente encontra personificação? No Gente, filme do Shrek, pode ser, filme do porque lá Shrek. tem, eles colocam muito biscoito falando. Assim. Aquilo lá. Não, e outra coisa também, alguém já viu o demônio aqui? Você já viu o demônio? Ninguém viu o demônio, certo? Assim como ninguém viu Deus. Então, quando você olha para uma imagem de um santo, qualquer coisa que seja,
você fala, nossa, aquilo ali é Jesus Cristo. Não, aquilo ali não é Jesus Cristo. É uma personificação. Então, você está dando vida. Você tá imaginando que Jesus é daquele jeito. Da mesma forma, você imagina que diabo é aquele bicho feio, com chifre, com não sei o que e tal. Você imagina que aquilo ali é o demônio. Isso ali é uma personificação. Entendeu? Ah, o que que é aquilo ali? Ó, aquilo ali é o bicho-papão. Na cabeça da criança, você não tem uma imagem certa de bicho-papão. Mas quando você fala, você mostra um desenho, ali aquele Monstros S.A., aquilo ali é o não sei quem, aquilo ali é o monstro tal. Você está Professor, a gente personificando. trabalha muito isso desculpa te interromper, a gente trabalha muito isso, trabalhando na educação infantil, né? Uhum, A criança caiu no chão, bate no chão, esse chão malvado te bateu, né? A uhum. cenourinha, vamos comer a cenourinha, ela tá feliz, a gente desenha a cenourinha sorrindo, te dá vida, coisas, né? Isso aí. É nesse rumo. Mas cuidado com esse da vida, porque quem dá a vida a seres inanimados é a prosopopeia. Quando você fala de prosopopeia, é o que, ó? Fala baixo que as paredes têm ouvido. Prosopopeia, você dá uma característica humana a um ser inanimado. Você já viu? Ah, não. Fabiana, vamos conversar baixinho aqui, porque aqui as paredes têm ouvido. Não é que as paredes têm ouvido, é porque as pessoas têm gente querendo ouvir sua conversa, entendeu? Mas as paredes por si só não têm ouvido. Da mesma forma, com relação ao braço do sofá. Nossa, fulano quebrou o braço do sofá. Não é braço do sofá. Isso é uma característica humana aos seres. Isso daí é a prosopopeia. Aí já a onomatopeia é o quê? É você fazer uma representação gráfica de sons. Por exemplo, ó, zum, como é que é o barulho da abelha? Zum, 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 né? Como é que é o barulho da vaca? Mu. Como é que a galinha faz? Có, 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 có. E o pintinho? Piu, 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 piu. Isso é onomatopeia, tá bom? Então, e o que que é o eufemismo? O eufemismo é você suavizar a informação. Por exemplo, a rainha Elizabeth II morreu. Essa é a informação original. Eu vou usar agora um eufemismo. A rainha Elizabeth II descansou em paz. Que isso? Eu tô dando uma ideia de suavizar o impacto da informação. Por exemplo, fulano foi preso. Não, fulano não foi preso. Ele foi privado de liberdade. Isso é eufemismo, entendeu? O pleonasmo é aquela ideia do exagero, né? Que a gente viu, eu vou entrar para dentro, vou sair para fora, eu vou. é, Repete de novo, né? Vocês o tempo inteiro ficam falando isso, é porque eu não fico corrigindo. Professor, eu não entendi, repete de novo. Ora, se é para repetir, é de novo, entendeu? Repete de novo, professor, não entendi. Aí eu ainda falo, como? Aí vocês, repete de novo. Repete de novo é redundante, é pleonasmo. Por quê? Porque se você vai repetir, é de novo, entendeu? Então é o que que eu tenho que falar, professor? Repete, por favor. Ou então repete mais uma vez, repete mais duas vezes, mas de novo não, tá? Então, essa aqui, ó, essa número 5, a resposta correta é a letra C, personificação. Porque ele tá, ó, essa figurinha aqui, ó, esse monstro, é a personificação dos juros do cartão de crédito, tá bom? Esse outro aqui, ó, a número 6. Sabe-se que, entendeu aí, minha gente? Número 6 aqui, ó. Sabe-se que as figuras de linguagem afastam-se da linguagem denotativa. O que que é a linguagem denotativa? É o que eu falei para vocês agora, ó. Um texto narrativo,
é típico de usar uma linguagem denotativa. É aquele sentido que é o sentido literal da palavra, né? O sentido gramatical. O denotativo é o formal. O conotativo é que é o informal. Digamos assim que a linguagem, as figuras de linguagem, elas podem ser mais aplicadas à linguagem informal, ou seja, a linguagem conotativa. A denotativa não. A linguagem denotativa ela está mais para textos descritivos e textos dissertativos. Os textos narrativos e poemas, não estranhem se na prova de vocês cair um poema para explorar a figura de linguagem. Então, já tem 3 possibilidades. Ó. Você ter um poema, você ter uma tirinha, né, uma chargezinha dessa, ou você ter um texto narrativo, contando uma história. Show de bola? Porque esses 3 tipos de texto, esses 3 gêneros de texto que eu acabei de falar para vocês, nós podemos utilizar as figuras de linguagem neles. Tá bom? Então, ó, sabe-se que as figuras de linguagem afastam-se da linguagem denotativa. Geralmente, elas estão relacionadas à semântica. Semântica quer dizer sentido, ao pensamento, à sintaxe, ao som. Por isso que tem figura de... Não tem aquele material que você me mandou, Fabiana? Lá ele está bem divididinho, ó. Figura de sintaxe, figura de pensamento, figura de... Agora fugiu o nome. Tem a figura de sintaxe, figura de pensamento e a figura Aqui de... eu tenho. São Eu passei 4... para Carol também. Passou, né? São 3 ou 4 classificações. Olha lá para mim, por favor. Tira essa dúvida aí. É aspectos semânticos, lexais, fonéticos e sintáticos. Não, não é isso que eu estou falando. Porque tem lá, ó, figura de pensamento, figura de sintaxe. Pensamento? Ó, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Não, isso não é nessa, não. Mulher, tô falando. Tem figuras de pensamento, Ah, tô falando, figuras de né? palavras, figuras sonoras e figuras de construção. Isso, deixa eu Tem. só. Ó, são essas aí, ó, que é a catacrese. Peraí, deixa eu abrir aqui e mandar para. Professor, você passar por onde você muda até seu nome lá. Não, eu não vou passar isso aqui para ninguém, não. Uhum. Isso aqui eu só olhei mesmo só por olhar, É porque bom, é bom ter, né? é só Esse mesmo para exemplificar aí para material. vocês, tá? Ó, só abrir ele aqui para. Tem aquela ideia, né, da Roberta Miranda, né? Meus pensamentos tomam formas e eu viajo. A ideia é isso aqui, gente. As músicas também, tem muita figura de linguagem nas músicas, tá? Aqui, ó. Figuras de palavras, ó. Aspectos lexicais. Ah, figuras sonoras. Aliteração, assonância, paronomásia e onomatopeia. Aqui, ó, dessas figuras sonoras, o que que mais cai? Aliteração e onomatopeia. Entendeu? Ó? Palavras cuja sonoridade imita a voz do ruído. Lembra que eu te falei, ó? O sh, entendeu? Quando eu falo bem assim, ó, meninos, ó, o que eu estou pedindo? Hum, Silêncio. silêncio. Sacou? Então, as figuras sonoras. As figuras de sintaxe aqui, ó. Os aspectos semânticos, quer dizer, ó. Aí vem hipérbole, eufemismo, gradação. Aqui, ó, uma gradação, bem aqui no texto,
É lá na letra, lá na questão. Aqui, ó. Pensa de manhã, age ao meio-dia e come à tarde, dorme à noite. Isso aqui é gradação, lá na letra B na 3. Tá bom? Só para vocês darem uma olhada nisso daqui. Agora vamos voltar aqui para o exercício. Tchururururu. Olha lá, ó. Ó, sabe-se que as figuras de linguagem afastam-se da linguagem denotativa. Geralmente, elas estão relacionadas à semântica, ao pensamento, à sintaxe ou ao som. Atente, atente ao trecho. Não seríamos tão fortes e nunca poderíamos viajar, ou nunca poderíamos voar. Ao contrário da borboleta, o homem não pode voar. Assinale a alternativa dentre as alternativas abaixo, a figura de linguagem que foi utilizada. Ó, não seríamos tão forte e nunca poderíamos voar. O que a gente tem aqui, gente? Qual é a relação dessas duas frases? Ó, não seríamos tão fortes e nunca poderíamos voar. Comparação. Oi? Comparação, professor? Comparação. Mas eu não estou numa comparação, não tem comparação aí. Qual é a que tem? Metáfora. Metáfora, entendeu? Ó, não seríamos tão forte e nunca poderíamos voar. Entendeu? Ó, lá no trecho do texto, onde é que tem aqui? Ó, não seríamos tão forte um dia. Tá. Onde é que ele tá? Ah, não. Ah, é. Até achar no texto aqui. Um dia uma pequena apareceu, barará, homem, não, o homem da bondade finalmente. É, ó, o homem continuou a observar a borboleta porque esperava que a qualquer momento as asas abrissem, tal, nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida e nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua genuína vontade de ajudar, não compreendia, era, né? Ó, ele está se comparando, é porque assim, às vezes aquele, tá bem aqui nesse parágrafo aqui, ó. Depois vocês dão uma olhada. Ele está fazendo uma comparação. Ele nunca seria tão forte como uma borboleta que ao ponto de poder voar, né? Então aqui é uma comparação implícita, né, que a gente tem. O que é comparação implícita? Metáfora. Se eu falo bem assim, ó, a vida é doce. A vida não é doce. Ó, rapadura é doce, mas não é mole. Isso é uma metáfora, ó. Rapadura é doce, mas não é mole. Isso é uma metáfora. O que quer dizer isso, gente? Rapadura é doce, mas não é mole. Gente, vocês podem falar, vocês estão quietinhos hoje. Não é proibido falar, não, viu? Uma Oi? rapadura doce, mas não é mole, é naquele sentido que É como se a vida metáfora, fosse assim. difícil, né, professor? A gente tem, é como se a gente tivesse alguma coisa assim de bom para você conseguir, mas não é fácil, né? Alguma Isso, coisa assim nesse sentido. é nesse sentido. Então, aqui é uma metáfora. Show de bola? Então, eu tenho uma metáfora. Tá bom? Então, a letra C de casa. A resposta correta. Ó, essa daqui é uma questão da IADES, hein? Essa próxima aqui, ó. Diplomata. Se brincar, a gente já até. Ah, não. A gente tá resolvendo uma época, lembra, Carol? Ô, Fabiana? Prova de Uhum, diplomata? lembro. Aqui, ó.
Com base nos aspectos linguísticos e estilísticos do texto, julgue o item a seguir. A ideia contida no último período do texto indica que a arte tem função metafórica, no sentido etimológico de transporte. Eita! Então vamos lá aqui, ó. O último parágrafo é esse aqui, ó. Que a arte renuncie ao particular e faça cessar por instantes a dolorosa tragédia do espírito humano desvairado, do grande exílio da separação do todo, e nos transportes pelos sentimentos vagos das formas, das cores, dos sons, dos tratos e dos sabores, a nossa gloriosa fusão do universo. Graça Aranha, a emoção estética da obra na arte moderna. A ideia contida no último período, aqui, ó, o último período é esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem outro aqui. É esse mesmo. A ideia contida no último período do texto indica que a arte tem função metafórica, no sentido etimológico do transporte. E aí, gente? Lembrando que a metáfora ela é um recurso da linguagem que o autor utiliza uma expressão no lugar de outra, fazer uma comparação. Então, nesse caso aqui, ó, se eu falo assim, o homem é um touro, estou querendo dizer que ele é muito forte. Os shoppings são cidades. Eu estou querendo dizer que o shopping, cada loja ali, ó, representa um bairro, uma casa, tá? Ó. Se eu falo bem assim, a Fabiana é fera na matemática. Eu estou falando que ela tem sentido de, nesse caso aqui, tem um sentido de que ela é muito inteligente. Então, assim, quando eu falo da metáfora, eu quero dizer o seguinte, que diz respeito à capacidade, ó, desse texto aqui, ó, diz respeito à capacidade da arte despertar novos sentidos e sensações. Então, eu tenho uma ideia, sim, metafórica, ó. A arte reúne ao particular, renuncia ao particular e faça cessar por instantes a dolorosa tragédia do espírito humano, desvairado do grande exílio da separação do todo. Entendeu? Ó, e nos transporte pelos sentimentos vagos das formas. A arte, ela nos transporta, não é? Ó? Não é? Ó? A arte, quando nós somos amantes de uma arte, você está olhando para uma obra-prima de um artista plástico, por exemplo, e começa a viajar. Então você se transporta ali, ó, para o interior daquela obra e vê, nossa, você começa a sentir o aroma daquelas flores pintadas naquele quadro. Você consegue perceber o sol, aquele domingo ensolarado daquele quadro. Você consegue até se imaginar de mão dadas com aquela dama ou com aquele rapaz do quadro. Então, tá vendo, ó? O sentido metafórico da arte é isso que está sendo falado. Caraca, agora eu fiz uma explicação ó, filosófica, né, cara? Tá, ó. Então, olha a questão. A ideia contida no último período do texto indica que a arte tem função metafórica. O que você tem que lembrar de metáfora? Que é um recurso da linguagem que o autor utiliza uma expressão no lugar de outra com fim de comparação. No frigir dos ovos, a metáfora é uma comparação, só que sem o conectivo. Porque se eu falo bem assim, ó, o homem é um touro. Eu estou falando que o homem é forte. Isso eu estou fazendo uma metáfora. Agora, se eu falo, o homem é como um touro, aí eu já estou fazendo uma comparação. As duas são comparações, porém a metáfora não tem o conectivo. É só isso. Show de bola? Então, essa questão aqui, ela está, obviamente, correta. Tá bom? Então, próxima question, número 8. Assinale a frase abaixo que não exemplifica qualquer tipo de comparação.
Não tem comparação nesse caso aqui. E aí? Gente, eles estão dormindo? A gente está analisando, professor. Ah, vocês estão analisando aí? Tô analisando aqui. A menos que eu acho assim, que tem comparação. As formas. Na minha opinião, né? O resto tá comparando. Tem comparação. Pelo que eu vi aqui. Lembrando que as comparações podem ser comparações implícitas Uhum, ou explícitas. Explícitas são as comparações mesmo, né, que tem o uhum, conectivo. E as implícitas são as metáforas, digamos assim. uhum. Ó, o discurso luminoso do sol se destacava no céu da manhã. Entendeu? Ó, Ah, tem comparação, tá na cara. aí tem comparação. Tá? Ó, o sol é muitíssimo maior do que a Terra. Então, olha lá. Então, a letra A, errada. Ó, letra B. O goleiro da seleção alemã foi um paredão no jogo. Ah, essa daqui, né, gente? Tá na cara. Eu tô comparando o goleiro a uma parede. Então, aqui é uma comparação explícita, tá vendo? Hum, A letra A já é uma comparação mais implícita, ó. O disco luminoso do Sol, né? O disco luminoso do Sol se destacava no céu da manhã. A chuva levou a reboque uma montanha de galhos. Levou a reboque. É uma expressão, tá? Levou a reboque. Não quer dizer que não é aquele reboque de carro, não. Mas se você pegar um carro, muitos. Quer ó, dizer que levou muitos, né? e isso levou muitos. Então, é uma comparação, Hum, ó. Que ela está comparando a chuva ao reboque, que leva muita coisa, né? hum. Entendeu? A letra D, ó. Uma fila de ônibus buzinava sem parar. A fila de Ó, uma ônibus. fila de ônibus buzinava sem parar. O que que é uma fila de ônibus? É um ônibus atrás do outro. Hum, E todo mundo ali, ó. Imagina a estrutural fechada, não é nem fechada, só tem um cara parado na estrada tirando foto, fazendo selfie. Então aí fica um monte de ônibus um atrás do outro, buzinando. Pem, 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 pem. Imagina. Tem alguma comparação aqui, ó? Uma fila de ônibus buzinava sem parar, só tá falando o que que aconteceu. Olha a outra, ó. marca A você. noite caiu mais cedo, ocultando as formas. A letra D, ó, nesse caso aqui, ó, mais cedo. Se a noite caiu, no caso ela chegou mais cedo, ó. É porque ela chegou mais Ah, cedo do que as outras noites. Então, ó, a noite caiu mais cedo, ocultando as formas. Aqui tá querendo dizer o quê? Ó? A noite caiu mais cedo. Tem lugares do Brasil, do mundo, que tanto a noite cai mais cedo, ou seja, ela chega mais cedo, quanto o dia ele aparece mais cedo.
Ah, você sabia que amanhecer o dia é um pleonasmo? Porque não tem como amanhecer à noite, ou então amanhecer à tarde. Só tem como amanhecer o dia. Ai, hoje amanheceu um dia tão lindo. Uhum. Tem umas coisinhas que a gente não dá fé, né? Entendeu? Amanhece, ó, anoiteceu, ó, a noite caiu mais cedo, ocultando as formas. Quando ele fala a noite caiu mais cedo, ele está querendo dizer o seguinte, ó, que a noite de hoje, especificamente, se comparada às noites dos outros dias, elas não Uhum. vão, ela chegou mais cedo. É como se fosse o seguinte, ó, a noite, ela costuma chegar umas 7h50, umas 6h50, não é? Quando está escuro, tudo escuro mesmo, às 6h50, 7 horas. Uhum. É como se fosse a noite começar mesmo, de fato, ficar escurão, umas 6h30 da noite. Uhum. Entendeu? Por isso que aqui tem uma comparação implícita aqui. Show de bola? Então é a D. A D. A Dé. É a Dé. A 10. Você fala 10. É a D, a letra D. Isso. Ah, tá. É a letra B, é, professor? D de dado. D de... Oi? Ó, a chuva levou a reboque uma montanha de galhos. E aí, o que que é uma montanha de galos? Um monte de galos. Ou de galos, ó, de galhos. É um monte de galhos que parecia uma montanha, né? Ó, uma montanha de galhos é o quê? O que que você fala bem assim, ó? Se eu falo, pergunto, Fabiano do céu, o que que é isso aí na sua mesa? Aí você fala assim, professor, eu tô com uma montanha de papel aqui na minha mesa. O que que é uma montanha de papel? É uma quantidade excessiva de papel que é tão grande, né? É tão excessiva que ela se compara a uma montanha. Sacou? Essa é a lógica. É porque isso aqui é questão da FGV, né? A questão da FGV faz o aluno sair da caixinha. É porque dá bem difícil essa questão. Tá mesmo. É, né? A letra E aqui que é ou a letra D de dado que é a certinha. Por que que a letra D é a certa? Porque aqui não está comparando nada a ninguém. Nada a nada. Ah, tá. É, ó, tem alguma fila aí, ó. Uma fila de ônibus buzinava. O que que é uma fila de ônibus? É um ônibus atrás do outro. Por isso que eu achei que tava comparando, professor. Comparando o Uma fila quê? de ônibus é um ônibus atrás do outro, tá comparando. A fila de ônibus é um ônibus atrás do outro. Eu entendi isso, Comparando? por isso que eu não acertei. A D. Mas comparando o quê? Ah, uma fila de ônibus buzinava sem parar. Ah, que comparação tem aí? A fila, um atrás do outro, achava que estava comparando. Tinha muito ônibus na rua. Mas comparando com o quê? Eu que não pensei direito, assim, eu pensei até um certo ponto, eu não pensei além, Mas né? assim, aí, ó, não tem muito, não tem lógica Uhum. comparar. Tá comparando o quê? É verdade. Tá só falando a forma que, É ó, uma a- fila de ônibus. só tem uma forma aí, entendeu? Então a letra D de dado é a correta, a nossa questão correta. Vamos para 9. Ó, todas as frases abaixo se apoiam em metáforas, ou seja, todas essas frases aqui têm metáfora, tá? Ó, todas as frases abaixo se apoiam em metáforas, que é um tipo de figura, que é um tipo de figura que é um tipo de figura de base comparativa, ou seja, que estabelece um ponto de semelhança entre duas coisas. Tá bom? Ó, isso aqui, Polícia Civil de Amazonas, ó, tá? Então a gente vai fazer assim. Assinale a opção
em que a comparação ou metáfora não está explicada. E aí, ó, a questão nos pede a alternativa em que a comparação não está explicada. Sabemos Tá, en- que... Hã? tá entre a e a B, né, professor? Mais ou menos. Vamos ler direitinho, ó. Essas questões aí, ó, essas alternativas, elas trazem uma comparação. Pode ser que essas comparações estejam explícitas ou implícitas. E quatro alternativas também traz uma explicação dessa comparação. Nesse caso aqui, a gente precisa identificar a alternativa que não tem a explicação, mas somente a comparação. Ó, sou como um dólar. Olha lá, ó. Sou como um dólar. Mesmo se tiver em baixa, tem o valor. Tá vendo, ó? Eu estou explicando. Ó, eu fiz uma comparação. Eu sou igual ao dólar. O dólar não é valorizado em relação ao real? Gente, Professor. Esse aí, eu acho que essa frase tem as duas, tem a comparação e tem a metáfora. isso, essa daqui tem a comparação. Tem Não, as não é a duas. metáfora. Tem a comparação e tem a explicação dela. Uhum, Entendeu? Ó, sou como um dólar. Mesmo se estiver em baixa, tem o valor. Entendeu? Ele está explicando. uhum. Beleza. A número 2, ou a letra B. Frases leves. Ó, Professor, então a A é comparação, né? isso aqui é uma comparação, ó. Frase, ó, sou como o dólar, uma comparação explícita. A letra B. Frases leves, como as plumas, que sabem que sobem para cair. Ó, frases leves como as plumas. Tem uma comparação. Uhum. E eu ainda tenho uma explicação, ó. Que sobem para cair. Letra C. O segredo é um perigo. Pode destruir vidas. Tá vendo aqui, ó? Eu estou explicando por que que o segredo é um perigo. Porque ele, ó, aqui eu tenho uma metáfora, Metáfora. porque, ó, aqui existe uma comparação implícita, ou seja, uma metáfora. E aqui eu tenho a explicação dessa metáfora. Por que que o segredo é um perigo? Porque ele pode destruir vidas. A letra D de dado. Palavras cruzadas são a linguagem em férias. Ó, Comparação. eu tenho uma comparação, ó. São a linguagem em férias. Mas ele te explicou por que que as palavras cruzadas são linguagem em férias? Não. Nas outras todas foram explicadas, não foram? Uhum. Ó, um livro é uma janela por onde escapamos da mente. Ou da mesmice, ó. O livro é uma janela. Aqui é uma metáfora. E aqui, Metáfora. ó, na janela a gente escapa, não é? O ladrão ele não foge pela janela? Ou o ladrão assim, no dito popular, o ladrão ele escapa pela janela ou pela porta? Hein? Pela porta. Janela. Pela Janela, janela, né? Fabiana. Janela. Ó. No dito popular, o ladrão ele entra pela janela. Ele não É. entra pela porta, ele entra e sai pela janela, tipo por onde você menos espera que ele vai sair, que ele vai entrar, Uhum. entendeu? Ou, quer dizer, onde você mais espera que o ladrão entre é pela janela, não é nem pela porta. Aí tá explicando. Então, a letra D de dado. Ó. Aqui, ó, a letra D de dado ela não está explicada, ele só está falando, é que só existe uma comparação, uma metáfora, quer dizer, né? Mas não tem a explicação da metáfora. Ou vocês conseguem ver aí a explicação? Não tem. Não tem. Então, qual é a alternativa aí, meu povo e minha pova? D de dado. D de dado, certa resposta. Tananana, taran.
Ah, agora 10 aqui é uma mãe, essa 10 aqui, ó. Esta figura de linguagem corresponde ao exagero de uma ideia Pleonasmo. feito... Hã? Ah, mas não tem pleonasmo. Não, não é, é um exagero de uma ideia, de maneira intencional. Trata-se de... Hipérbole. De quê? Não é hipérbole, não. Hipérbole? Hipérbole. É Exagero, não é não, hipérbole. professor? Ah, tá. É porque a Fabiana falou... Hipérbole, professor. Você falou É porque eu confundi pleonasmo com hipérbole. É Pleonasmo hipérbole, é professor. hipérbole, exatamente, É porque a professor. Fabiana falou hipérbole. Eu, oxe, o que é hipérbole? Não, é hipérbole, que é Eu exagero. falo Pleonasmo é quando hipérbole. repete. É, ó, a hipérbole é Está de quando você graça. fala bem assim, ó. Eu tô morrendo de fome. Você não tá Uhum. morrendo de fome. Ah, eu tô morrendo de curiosidade. Não, você tá com muita curiosidade. Mas você não tá no Aham, ponto de a gente morrer, exagera mesmo né? no dia a dia. Aham. Sacou? Isso daí. Ah, qual é a resposta, então? Hipérbole. Hipérbole. Soja. Então, vamos para a próxima questão. Essa daqui é forte, hein? Na imagem abaixo, ó, essa daqui também é escrota, hein, ó. Na linguagem abaixo, identifica-se a presença da seguinte figura de linguagem, ó. Racismo é um vírus. Metáfora. Nossa, a Carol tá afiada, hein? Está de graça, professor. Mas é, ó, tá de graça mesmo. Tá bom? Metáfora mesmo. Porque é uma comparação implícita. Agora, se fosse bem assim, ó, racismo é como um vírus, seria o quê? É comparação, né? É comparação. Hã? Comparação? Comparação. Está Sim, comparando isso. seria uma comparação, mas como é que eu posso dizer? Como não é uma comparação explícita, é uma comparação implícita, ó. É uma metáfora. Agora, vamos ver aqui na 12. Essa 12 aqui, ó. Observe o seguinte trecho do parágrafo. O referido plano diretor foi fruto do trabalho de pesquisas e estudos. Hã? E aí, gente? Parece que ele está comparando, né, professor? Ah, eu acho que é metáfora. Metonímia não é, literação não é. Eu acho que é metáfora também. O Vamos que lá. é, professor? Deixando vocês quebrar a cachola. Ó, Metáfora, anástrofe não é. anástrofe. Nem existe esse anástrofe, é apóstrofe. Ah, tá, porque eu tô aqui É anástrofe. apóstrofe, isso é só para... Ó, o referido plano diretor foi fruto do trabalho de pesquisas e estudos, ó. Eu estou comparando, é uma comparação. O que que é um fruto?
Vamos lá, pegar um exemplo mesmo da vida real. O que que é um fruto? É um resultado, é um trabalho, é um produto. Hã? É um resultado que deu. É um resultado, né? Ó, o fruto é o resultado da produção daquela árvore. É uma Concorda metáfora. comigo? Então, isso daqui é uma. Metáfora. Comparação, né? É uma metáfora. É uma comparação implícita, né? Porque assim, ó, Uhum. o referido plano diretor foi como um fruto? Não, foi um fruto. Se fosse foi como um fruto, seria comparação. Aí, como não tem o como, é uma, É é uma o quê? metáfora. Metáfora. Sacou? Vamos resolver mais uma. Tá vendo que não é figura de linguagem não é essas coisas assim, né? Nossa, que coisa difícil. É isso aqui, gente. Figura de linguagem. Não é nada mais que isso. Então vocês não precisam se assustar que, nossa, vocês vão sofrer porque é um conteúdo novo. Meu Deus, tá vendo que um dia a gente falando isso aqui, a gente já pegou o negócio? É porque esses professores aí ficam aterrorizando vocês. Eu não sei como é que vocês caem nisso. Eu não caí, não, professor. Eu tô tranquila. Vou revisar hoje, amanhã e depois. É, ó, só. Não, aqui amanhã depois, domingo, não é pra você nem pegar em Essa caderno. aí, tô. Mulher, Dá. Vou dar até meio-dia. eu acho que não é interessante você fazer isso, não, mas. Dá só um pouquinho, no hum, domingo. Vai revisar. mas. Vamos lá, ó. O autor recorre a um aparente paradoxo no trecho, ó. Paradoxo, lembra? O paradoxo é algo que é tipo, vamos dizer assim, estranho, ó. A morte é boa, mas é ruim. Oxe, como assim? A morte é boa, mas é ruim. E aí? Hein? Hein? Olha lá, ó. Vamos responder. Ser uma ficção sem deixar de constituir uma realidade significa a evasão daquilo que toda alma necessariamente tende. Devem comportar-se como se poetas não fossem. Não levem para a ilha os problemas de hegemonia e ciúme. Sei não. A mesma solidão existe nos mais diversos locais. Isso daqui é um pouco mais complexo, hein? É. Ó, ser uma ficção sem deixar de constituir uma realidade. Aqui está o paradoxo. Por que está um paradoxo? Ficção é algo que não existe, sem deixar de constituir uma realidade. Uma realidade já existe. Existe uma contradição lógica que estrutura a figura de linguagem presente aqui nesse texto. Como assim? A ficção e a realidade são ideias diretamente opostas, certo? A ficção e a realidade, elas uma exclui a outra. Não tem como um filme ser de ficção, ó, filme de ficção científica. Por exemplo, me fale um. Ai, meu Deus, agora fugiu o nome do filme de ficção científica. É, Nossa, cara. Ali, ó, o Parque de Dinossauros, né? Ó, o Jurassic Park. Já assistiram? Uhum. Ali é um filme de ficção científica. Os dinossauros existem? Não. Reza a lenda que eles existiram muitos anos antes da gente. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia,
Reza a lenda não, né? A arqueologia Existia. A arqueologia existia. comprova, você existiu. A arqueologia comprova, né? Você tem lá os ossos que são Hum. encontrados. Imagina, né, cara? Até o cara começar a ganhar dinheiro com arqueologia, né? Ah, eu sou arqueólogo. Demora. Demora. O cara vai. Ah, eu vou ficar cavando buraco no chão até achar um osso de Tá um acabando. Tiranossauro Rex. Um Trabalhar tirano... muito. Hã? Tem que trabalhar muito, viu? Não é, cara. Então, todos esses aqui, o paradoxo, ele se vê aqui, ó. Essa daqui é um tipo de questão, esse aqui é um tipo de questão, minha gente, que seria mais difícil na figura de linguagem. De todas as Tá questões, difícil mesmo. de todas É, as questões que a gente já resolveu, da 1 até a 13, a questão de número 3 ou era a 2? Deixa eu ver se é a 3 ou é a 2, peraí. Não, a questão de número 2. E essa é a mais difícil. As restantes, tudo facinha. Tá bom? E assim, às vezes seria interessante você ler aqui o texto também, né? Mas pode ficar tranquilo, porque, ó, se você entender o que que é um paradoxo, né? O que que é paradoxo? Uma ideia oposta à outra, né? Ó, ficção e realidade. Entendeu? É igual eu falei, ó. Morrer é bom, mas é ruim. Vai. aham, Então, morrer é ruim, mas é bom. Como assim? Sacou? tem que entender a ideia de cada uma figura, né, professor? Que Isso, pega. vai entendendo. Aí aqui, minha gente, ó, tem o gabarito lá embaixo. Deixa eu ver aqui. A outra é. Vai faltar só 6 questões. Aqui é mais tranquilo. Aqui essas questões Essa aqui aqui a são. gente faz. Sim. Aí, minha gente, o que que eu vou fazer? Eu vou corrigir as redações de vocês. Aí amanhã eu mando a correção para vocês em vídeo, tá? Tá, eu vou Tá bom. só terminar aqui, eu vou enviar para você agora, tá, professor? Pode Tá, terminar. tranquilo. Jazinho eu vou Aí treinar. você. Eu só vou ver mais tarde. Que eu vou treinar agora e mais Não tarde vai eu ter tenho problema. aula também. Tá Uhum. bom? Tá bom. Tá bom, professor. Essa é a Até ideia aí, mas vocês estão. mais. Ó, gente, no mais, é isso, ó. Não invente muita coisa.